O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passeando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhe disse: "Por acaso nunca lestes e que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus? E os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães?" E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, sentai-vos. Caros católicos, estamos lendo sobre a história de Samuel e, ao lembrar de Samuel, hoje é a eleição de Davi. Para você entender um pouquinho sobre o texto de hoje, Saul reinava em Israel. Só que Saul, ele começou muito bem, porque Saul foi um rei em que o próprio povo pediu a Deus, clamou a Deus. Mas quem governava de verdade era Deus Pai, que queria que nesses reis prefigurasse o reinado social de Jesus Cristo. Contudo, entretanto, Saul, no fim da vida, começou a ficar completamente louco, fora de si, porque cometeu idolatria. Como no final da vida Salomão também cometeu idolatria, trazendo no seu reinado um homem mais sábio do mundo, feitiçarias e etc. Ele ficou completamente louco, embebecido, e também traições e idolatria em seu reino. E ao fazer isso, existia o homem Samuel, um dos homens que é um dos últimos juízes que se tem, depois que não tem o rei, que governava a lei são os juízes. E o último juiz é Samuel, que é sacerdote e foi educado por Eli para fazer a vontade de Deus. Com isso, o Samuel, o povo clama a Deus outro rei. Um rei da descendência de Davi, seria da linhagem de Davi. Mas o próprio Deus diz: se esse povo está pedindo outro rei, esse povo está pedindo outro rei, então diz que eu errei. Esse povo está me traindo também. Mas Deus bondoso, misericordioso, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, olha aquele povo, porque um que se perde pode perder a outros, então concede àquele povo um outro rei.
e Saul ainda governava, quando o nosso Senhor disse assim: eu achei alguém que é prefigurado a meu filho. Então ele olha Davi. Davi é de Belém. Davi tem um pai. O pai que é Jessé, que tem 7 filhos. Então, o Senhor olha para Samuel e diz assim: até quando ficará chorando por causa de Saul? Se eu mesmo rejeitei para que não reine mais sobre Israel. Primeira lição: o Senhor deu, o Senhor tira. Aquilo que é bênção em sua vida, por causa da iniquidade, transforma-se em mal. Então que Deus diz assim: eu já rejeitei ele. É o rei rejeitado, porque ele não é obediente. Ele não produz frutos bons da obediência. Portanto, para de chorar. Para de chorar com gente que já foi. Tem gente que é uma bênção quando entra em nossa vida, mas quando vai embora é outra bênção. É outra bênção. Entenda isso. E não chores. Mas coitadinho dele, coitadinho dela. Nossa, não sou eu que estou dizendo, é a leitura. É Deus que fala. Até quando ficará chorando por causa de Saul? Eu mesmo o rejeitei. Eu rejeito algumas coisas dos quais você ama, não pode. Prosseguindo, para que não reine mais em Israel, encham o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé em Belém, pois escolhi um rei para mim e para os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Saul souber, vai me matar. Eu não estou perguntando para você nada. Obedeça, só vai. Vai que no caminho eu conto. Quando Deus quer tirar você de situações, Ele só diz: caminhe. E a gente quer entender o processo. Quando você está fazendo o processo, Deus te revela. Não é mesmo, Fernanda? Deus revela no processo. No início, não entendi nada. Mas no meio, quando você deu o passo, Nosso Senhor disse: é assim que eu quero. Vai fazer, que lá eu vou ensinar como é. Ele vai te matar nada, eu sei. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma peça, vai chegar na casa de Jessé, vai oferecer um sacrifício. Depois do sacrifício, você vai ungir Davi. Pôs-se a caminho a Belém. De Belém vem quem? Jesus. É a prefiguração de Jesus. Ele faz o sacrifício a Deus, oferece o sacrifício a Deus. Tem 6 filhos. Aí o Jessé, que é um bom homem, o que ele faz? Ele coloca os 6 filhos, dá uma penteada no cabelo, organiza tudo, porque os filhos estavam em casa, senta. E aí o Samuel começa a olhar alguém que tem um posto e por fora uma postura de rei. Alguém bem empossado assim. Quando você olha a pessoa, fala: nossa, essa pessoa não é. Essa pessoa deve ser milionária. Não olha a pose que ela tem. Olha a estrutura que ela tem. Na verdade, ela é pobrezinha, mas ela tem uma pose. Às vezes muito entojada, ou às vezes não. Aí o Jessé olha a aparência, mais robustos. Por quê?
Porque nosso Senhor disse assim: mas você vai querer outro rei? Esse rei vai dar mais imposto para vocês, tributos, vai colocar os seus filhos para guerrear, e os seus filhos vocês podem morrer. Nós queremos um outro rei. Então vai lá, o Samuel olha um, não é. Ele olha outro, vai ser esse, não. Vai ser esse, não. Deus vê o coração, mas a gente vê as aparências. O que você traz para as coisas? O relacionamento com as pessoas, você que demonstra. Portanto, a gente consegue identificar os portes físicos. Aí Deus diz assim: não é esse. Está faltando um. Aí o Samuel diz: está faltando um. Ah, tem o Davi, é um menorzinho lá, ele é ruivo, até tem uma boa aparência, mas ele está cuidando das ovelhas. O Davi cuida de ovelhas. Quem é o pastor de Israel que cuida das ovelhas? Cristo. 2 lições. Deus vai te chamar quando você estiver fazendo alguma coisa. Jesus nunca vai chamar gente desocupada. Ah, eu estou aposentado. Não vai chamar. Ah, não, eu estou curtindo. Não chama. Deus vai te chamar quando você está cheio, abarrotado de coisa para fazer. Ele só vai chamar gente que tem coisas a fazer. Tem planos, projetos e coisas com Ele. Outra coisa, Deus dá a bênção, a graça certa para você. O invejoso quer tomar frente. O que é bênção para você, por isso que você não pode se esquentar com nada. Se o outro tomar frente, vira maldição para a vida dele. Era Davi. Estava lá nas ovelhas, trabalhando, cheio de coisa. Vamos sentar aqui em volta da mesa e esperar Davi chegar. Sentou, dá um café aí, ó. Tem um pão, tem um bolo, vamos esperar. Porque a bênção é para Davi, Deus já escolheu Davi. Não adianta vir tomar a frente. Porque é bênção para você, é maldição para o outro. Olha o que a gente tem que escutar. Muito tempo atrás, padre, foi Nossa Senhora que mandou esse homem para mim, padre. Falei, mas a senhora já foi casada na igreja, filha. Nossa Senhora não vai dar pecado para você. É pecado isso. Só está confundindo as coisas. Não é pecado. Não, é um homem tão bom. O que é bom para você vai virar maldição. Não, pai, sabe o que é? Não. Entenda. O que é seu, o que é do outro. Sentou. Davi chegou na casa. Este. Davi era ruivo e uma aparência muito boa. Pequenininho. Mas é esse. Vixe, mas esse daí não vai aguentar nada. Entenda, Deus capacita. Deus capacita. Não é pelo seu porte físico. Não é sua habilidade nas palavras. Deus capacita aqueles que são capacitados por Ele. Deus quer ver a glória dEle em sua vida. Então nada é teu, é de Deus. Aí depois o Davi vai lutar com Golias. É uma outra história. A história de hoje, a lição de vida de hoje, é que pegou-se o chifre e ungiu a Davi. Isso é o sacramento do crisma. Isso é a ordenação sacerdotal que unge as mãos com óleo do crisma.
Na ordenação de bispo, unge a cabeça. A unção de Deus é o Espírito Santo que vai conduzindo. Sacramento é mágica? Não. Ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, não foi na mesma hora. O Espírito se apoderou. Davi foi fazer o quê? Foi cuidar das ovelhas de novo. Foi esperar Saul cair, morrer, para ele ser ungido e ser rei. Deus vai esperando, ele tem tempos e horas. Por isso que no céu não tem tempo, é atemporal. Por isso que Deus, Santa Luzia, Nossa Senhora, atende 200 milhões de orações em 1 minuto. Porque no céu não existe tempo. Aqui tem tempo. Então a unção de Deus entrou em Davi, porque Davi já foi preparado para isso. Então ele tem que se preparar para chegar o momento do reinado. Por isso que Deus não dá uma bênção instantânea para você. Você está pronto para receber? Não. Está pronto para a morte? Não, ele vai preparando. Para assumir uma outra coisa? Não, Deus está preparando. Às vezes você quer agora, ansiedade. Não. Espera. Não é tempo de Deus? Você fala? Então você tem que cumprir na sua vida. Eu aprendi muito como padre. Que a gente quer as coisas rápidas, direta, objetiva. Não. A gente espera. Senhor, é esse que o Senhor quer? Senhor, é esse que Senhor, está na hora de tirar? Não é agora, deixa. Mas Senhor, está fazendo estrago. Não, deixa, eu quero. As coisas devem ser assim. Ele foi ungido, demorou-se um tempo. Lembra-se que Davi foi ungido rei, mas o Saul estava governando ainda. Esperar-se e esperar no Senhor. A unção, os dons, os carismas vêm quando eu estou preparado para receber. E quando eu estou preparado e é de Deus e é meu, pode fazer bruxaria, pode fazer fofoca, pode fazer intriga, porque o que é teu, ninguém tira. Só o dia que Nosso Senhor permite diz, para. Aconteceu com o Padre Pio, infame as fofocas, não. Padre Pio continuou do mesmo jeito, é santo. Se ele fosse na rede social dizer, não, é tudo mentira, olha... Não, caladinho. Deus não colocou ele como padre? Deus não fez ele santo? Então o que ele faz? Ele permanece na santidade que Deus deu. Agora, defesa, quem que faz? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que defende. Porque aquele que é atingido, outra coisa para terminar a homilia, Deus te fere para te curar. Deus te fere, Ele permite que você seja ferido para te curar uma área da sua vida que você nem imagina. Mas Deus está te curando. Está gravando a homilia, Ézio? Louvado seja. Deus está te curando. Ele permite algumas feridas para te curar. Foi o que fez a Saul. Permitiu deixar o reinado para que ele se salvasse. Porque ele estava perdendo. Mas aí a escolha é sua, a liberdade é sua. E você entenda da maneira que você acha melhor. É melhor entender que Deus cuida de nós e não quer o nosso mal, quer o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.